Identidade e cultura surda. O que vem a ser a identidade surda e a cultura surda? Nós já conhecemos um pouco da história dos surdos e nós sabemos que, ao longo do tempo, os surdos foram marginalizados na sociedade. Eles eram encarados como pessoas inferiores e, em virtude disso, os surdos foram muito prejudicados. Com o passar do tempo, percebemos o crescimento da comunidade surda e a sua participação em diversos âmbitos da sociedade, principalmente no âmbito acadêmico. Os movimentos sociais surdos que fizeram com que eles conquistassem diversos direitos. Com isso, percebemos um avanço na sociedade da inclusão. No âmbito educacional, nas escolas de educação básica, nas universidades, nos órgãos públicos, percebemos a presença dos surdos. E isso é uma mudança de perspectiva muito pertinente, pois uma vez que no passado a sociedade exigia que os surdos se adequassem a ela e não a sociedade que devia se adequar ao surdo. Hoje percebemos uma mudança nessa visão. Os surdos estão sendo incluídos em muitos espaços da sociedade. E existem diversas identidades surdas. Alguns surdos são classificados como surdos de identidade intermediária, que é muitas vezes os surdos que fica dividido entre a cultura ouvinte e a cultura surda. Tem identidade surda, que é aquele surdo o qual se identifica com a comunidade surda e conversa em língua de sinais. A identidade política é aquela em que os surdos estão inseridos nos movimentos sociais surdos e luta pelos seus direitos. Também, esses surdos, eles usam a língua de sinais como sua primeira língua. Apesar dos muitos percalços que os surdos enfrentaram ao longo da história, percebemos que esses obstáculos foram dirimidos, uma vez que os surdos têm conseguido, com os seus movimentos sociais, demonstrar a sua identidade e fortalecê-la. Percebemos que esses movimentos sociais surdos contribuíram para que, junto com a comunidade ouvinte, os surdos pudessem ter uma maior participação na sociedade. Já a cultura surda é o modo de viver surdo, é como o surdo ele percebe o mundo, como ele interage com a sociedade. Vamos ver alguns exemplos do modo de vida dos surdos. Ao longo dos anos, os surdos foram desenvolvendo estratégias e foram se adaptando nos âmbitos da sociedade. A cultura surda ela passou a se desenvolver, por exemplo, no âmbito da arte, na música, na dança. Será que o surdo é capaz de dançar? Apreciar uma música? Sim, é possível. Surdos no âmbito da pintura, das poesias, etc. E como os surdos, eles se comunicam em sua moradia? Quando um visitante chega à sua casa, como o surdo sabe? Por meio das campainhas luminosas, campainhas essas adaptadas. E como o surdo, ele usa os despertadores? Eles usam despertadores no modo de vibração. E tanto faz o celular, ou um relógio portátil, ou um relógio de pulso que tenha essa ferramenta, é possível o surdo utilizar. Assim, a cultura surda ela tem essas peculiaridades, e a principal marca da cultura surda é a comunicação por meio das línguas de sinais. Além disso, na cultura surda existe as piadas. Vou contar uma para vocês. Um homem, ele trabalhava com carpintaria e ele foi até a floresta tirar a madeira.
e para isso ele teria que derrubar algumas árvores. Então, ele derrubou a primeira árvore e gritou: Jerônimo! A primeira árvore caiu. E assim ele foi continuando seu trabalho. Até que chegou um certo momento, ele gritou para a árvore: Jerônimo! Mas ela não caiu. E aí ele chamou um médico e perguntou do médico: O que essa árvore tem? Por que ela não caiu? O médico diagnosticou ela, fez os exames. Ah, é porque a árvore é surda, por isso que ela não caiu. E aí ele disse: Ah, eu já aprendi língua de sinais. Árvore, por favor, cai aí. A árvore entendeu e caiu. Como vocês puderam ver, esse é um exemplo de piada da comunidade surda. Piadas essas que são adaptadas à cultura visual dos surdos.